Louvado seja Deus, amém? Amém. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos, pela graça e compaixão e misericórdia do Senhor, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, vivo, fiel, é o nosso Salvador. Estamos essa noite no segundo dia da campanha sobre as 7 cartas do Apocalipse, escrita por João, e reveladas pelo próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos na segunda carta e como começamos esse ensinamento, essas pregações, esse saber, com a representatividade dos 7 tempos da igreja de Cristo sobre a face da terra, nós começamos pela igreja do tempo atual, da época atual, que é a igreja de Laodiceia, que foi a última carta conforme a ordem crescente do livro de Apocalipse, a 7ª carta. E hoje nós vamos partir para a primeira carta, a carta de Éfeso, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. A primeira carta, escrita a Ásia Menor por o discípulo de Jesus, o apóstolo João, enquanto estava preso na ilha de Patmos. Amém? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Engrandecido e bendito é o nome do Cordeiro Vivo. Você que está na tua residência, ou no teu aconchego, ou no trabalho, ou tendo a possibilidade, onde quer que esteja, de acompanhar a leitura, são só 7 versículos, mas eu tenho absoluta certeza que o Espírito de Deus, vivo e poderoso como é, tem a possibilidade de entrar no teu coração por esses 7 versículos, de mudar a tua vida através desses 7 versículos. O poder da palavra de Deus, ele é digno de honra e de aceitação. Amém? Acompanhe conosco. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz assim o tema da carta: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e te tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, preso na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito pelo próprio Senhor e levado aos céus. E a Bíblia nos apresenta que Cristo se mostra para ele com uma autoridade e um poder intenso. E quando ele se apresenta para o João, quase morto, cai ao chão. Alguns historiadores dizem que Jesus o ressuscitou, porque ele caiu aos pés do Senhor morto. Mas existia um querer dessa ação espiritual. O arrebatamento foi porque Deus tinha o livro de Apocalipse, ou o livro das revelações, a nos mostrar através da vida do seu discípulo, do teu seguidor, do teu servo, do teu filho, de João. E a Bíblia fala que uma das partes escritas foi verdadeiramente os 7 tempos que a igreja viveria após a ressurreição de Cristo, após Cristo subir aos céus. Começou-se 7 tempos sobre as igrejas na face da terra. E elas foram divididas e foram nomeadas ou persuadidas a ser escritas. O próprio Senhor diz a João: João, escreve tudo que ouves e que vês.
A Bíblia nos ensina que Cristo deu a ordem a ele escrever 7 cartas. E as cartas têm uma representatividade. Eu quero enfatizar que essa primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era a primeira fase das igrejas, dos ministérios formados pelos discípulos, que a gente intitulou as igrejas apostólicas, que eram justamente seguidas as margens de aberturas e expansões do Evangelho de Cristo, do testemunho de Cristo, através dos seus apóstolos. Então nós entendemos o início que começou a partir do ano 30, do início do ministério de Cristo, até aproximadamente o ano 100. Até aproximadamente o ano 100 eram os apóstolos, os seguidores, que ainda estavam levando o Evangelho, o poder do Evangelho, o poder do reino, das obras, dos sinais, das maravilhas que Cristo fazia sobre a face da terra. E esse foi o grande início. O início das obras do Senhor. Houve muita intensidade. O amor se expandiu. Lembra de Atos 2? Quando a Bíblia fala que o próprio Jesus falou: olha, ficai em Jerusalém, que até do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo de Deus capacitou e encheu os discípulos, e há muitos que nos seguiram. Ali teve o início do grande poder do Evangelho. Ali teve o início do grande poder do testemunho de Cristo, levando não só o reino, mas também os sinais, os milagres, as maravilhas, as curas, as libertações. A Cristo estava agindo através do Espírito de Deus sobre a vida dos que estavam levando e abrindo os ministérios. A força daquele Evangelho dominava o ser, o caráter, a história daqueles homens. E Cristo começa a mostrar a integridade através do pastor desta igreja, da igreja da cidade de Éfeso. E João escreveu essa carta não só com base na vida do pastor ou na vida da membresia da igreja, mas com base na história da cidade de Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais perto, fisicamente, geograficamente falando, da ilha de Patmos, onde João estava preso. Entre todas as cartas que João mandara entregar, mandou seus mensageiros levar a entregar, Éfeso era a cidade mais perto do litoral, era uma cidade portuária. Na realidade, a palavra Éfeso representa desejável. A cidade de Éfeso era uma cidade desejável, era uma cidade bonita, visualmente vistosa. Era uma cidade em uma planície, em um morro. E a base inferior daquele morro onde se localizava aquela cidade, e uma cidade grande, estruturada, não era uma cidade qualquer, tinha aproximadamente 250 mil pessoas. Diferente da cidade de Nazaré, o vilarejo de Nazaré, onde Cristo nasceu, que não chegava a 300 pessoas. Os estudiosos diziam que era de 200 a 300 pessoas. Nós estamos falando de uma cidade grande, estruturada, que foi inaugurada há 250 anos antes. Então, tinha ali uma estrutura, tinha ali uma base sólida, era uma cidade bonita. A cidade portuária mais desejável, mais bonita, onde muitos circulavam. Era uma cidade aplausível, desejável. Naquela cidade existia uma idolatria, um culto de idolatria a uma deusa chamada Diana ou Ártemis. Essa deusa era uma deusa focada na fertilidade. Grandes historiadores nos diziam, e inclusive eu vi o vídeo de um historiador andando na cidade de Éfeso, ainda hoje eu vi, e ainda até hoje tem colunas fixas. Aquela cidade foi destruída pelos terremotos, e eles reconstruíram 4 vezes. Eles, todas as vezes que reconstruíram, deixaram permanente ali a imagem dessa deusa Diana ou Ártemis, uma deusa que era focada na fertilidade. Repara que era uma cidade idólatra, que cultuava essa deusa. E a Bíblia nos ensina que não era só o culto a essa igreja, a essa deusa, mas era o culto também sobre toda a administração focada aos prazeres carnais.
Quando o próprio Cristo escreve, ele se apresenta de uma forma poderosa ao anjo da igreja. Quando a Bíblia fala, olha o versículo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos castiçais. Nós podemos entender isso um versículo antes, capítulo 1, versículo 20. Olha o capítulo 1, versículo 20. É um versículo antes desse que nós lemos no primeiro. O versículo 20 nos ensina assim, ó: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então a representatividade dessas estrelas eram os pastores de cada uma daquelas 7 igrejas, e os castiçais eram as igrejas físicas de cada uma daquelas cidades. Isso diz aquele que anda em todas as igrejas. Isso diz aquele que conhece todos os 7 tempos da igreja sobre a face da terra. Isso diz aquele que anda em nosso tempo, nos dias atuais da nossa igreja. Isso diz aquele que tem a vida dos santos, a vida dos pastores, das estrelas cuidadas pelo próprio Deus nas mãos. A responsabilidade de um pastor sobre uma igreja, aos olhos de Deus, é como uma estrela que ilumina e leva a luz da palavra. E a carta ela foi direcionada não aos membros, mas ao pastor. E a descrição dele era assim: olha, eu conheço as tuas obras. E quando a gente fala que Deus conhece as nossas obras, isso pode causar pânico em muita gente. E muita gente pode causar uma alegria extrema. Mas na grande maioria causaria de pânico. Causaria de medo. Senhor, o Senhor está me vendo por dentro, conhece as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas obras, os meus pensamentos, as minhas ações. Será que eu estou sendo bem visto aos seus olhos? Será que eu estou sendo aprovado aos seus olhos? Será que as minhas ações estão alegrando o teu coração? Porque a tua palavra diz que a alegria do teu coração é a nossa força. Será que o Senhor é a minha força? Será que verdadeiramente eu estou sendo agraciado pela força do Senhor? Porque as minhas ações te engrandecem, te agradam, te alegram. Diz o próprio Senhor ao anjo da igreja, numa cidade corrompida. Corrompida de que forma? Vou dar um exemplo. Era uma cidade muito intensa, muito grande, mas além do culto a essa deusa da fertilidade Diana ou Ártemis, eles também tinham um anfiteatro para mais de 30 mil pessoas. Um teatro ao ar livre para mais de 30 mil pessoas. E tudo que é baseado em peças teatrais ou lazer, às vezes, se não tem a direção e o querer de Deus, às vezes sempre tem alguma instrução ou ação demoníaca. E aquilo se tornou a base do lazer daquele povo. Era um teatro mundialmente famoso naquela época. Era um teatro onde todos iam para curtir os seus prazeres, os seus deleites. Tudo que ele apresentava ali virava moda. E a moda daquela cidade, a moda daquela região, era justamente os prazeres da fertilidade, os prazeres carnais. Meu Deus. E não era só para as peças teatrais, mas ali também realizavam-se eventos e realizavam-se reuniões sobre todos os tratos sociais ou políticos da cidade, ou políticos da era. Então ali tinha um poder de persuasão muito grande sobre aquela cidade, sobre aquele povo. A Bíblia fala que eles não só padeceram com aquela política, com todo o envolto aos prazeres, eles padeceram, mas eles se manteram firmes. Aquela igreja era de rédea curta. O pastor daquela igreja, ele levava a sério o compromisso da verdade, levava a sério a luta, o combate contra o pecado, ele levava a sério o poder da santidade. Olha o que diz a Bíblia, versículo 2: eu conheço as tuas obras, quem fala é o próprio Deus, e o teu trabalho. O trabalho era árduo, porque você anunciar o evangelho, mostrar o seu trabalho para um povo idólatra, que está afim só dos seus prazeres carnais, é difícil. A luta que ele tinha dentro do ministério e fora do ministério era intensa.
tudo focava ao contrário, porque quando dá essa guerra entre a carne e o espírito, muitas das vezes a carne é que ganha. É um confronto constante, é por isso que Cristo fala: eu conheço o seu trabalho árduo, eu conheço as suas dificuldades, a tua paciência, tradução, a tua perseverança, porque o negócio era a longo prazo. Nós estamos falando do início das igrejas apostólicas, do início do evangelho e da formação de ministérios e de igrejas, num tempo que não tinha esse hábito do cristianismo, e sim das igrejas pagãs, de outros cultos. Eram cultos de igrejas para deuses politeístas, onde havia vários cultos de vários deuses, mas o cristianismo para um culto monoteísta, um culto onde só exercia-se a fé sobre a história e a vida de Cristo como Senhor e Salvador, era difícil levar o pé da letra à santidade, e aquele pastor levou a sério esse combate, paciente, perseverante, o trabalho difícil, árduo, sofrido, e que não pode suportar os homens maus, não pode sofrer os maus, não pode, ele não sucumbia aos homens maus, ele não tinha o convívio, o hábito diário, ele não tolerava os homens maus. As ações dos pecados eram desnudadas, as máscaras caíam, eles mostravam, aquele ministério, aquele pastor, aquelas ações mostravam que eles perseveravam e que tinha a verdade da santidade. Aleluia. Eles eram pessoas ríspidas, duras, pecado é pecado, sim, sim, não, não, e acabou. Aleluia. E aí a Bíblia fala que Cristo, conhecendo todo o seu sofrimento, botaram à prova, olha só, e que puseste à prova os que diziam ser apóstolos e não eram, mas eram mentirosos. Quantas pessoas se intitulam até os dias de hoje pessoas santas, aptas e capazes, e enganam a muitos? Só que a Bíblia fala que lá, esse pastor, o nome desse pastor era Timóteo. Esse pastor Timóteo, ele botava à prova. Você é profeta, você é apóstolo, você é homem de Deus, mas não encontrava nas suas ações as mesmas palavras dos seus lábios. Caiu em contradição, ele punha a prova e achava mentira. Repara que a luta para levar o evangelho correto, doutrinário, era difícil. O povo estava acostumado com as ações de pecado e de erro, mas ali não. Aquele pastor Timóteo era um homem sério, que levava o poder do evangelho a sério. E a gente está falando de uma era ao qual todos viviam sinais. Todos viviam sinais. Quantos sinais Pedro fez? Quantos sinais os apóstolos fizeram? Quantos sinais Paulo fez? Quantos sinais fizeram os seguidores de Cristo, que estavam capacitados e cheios da presença do Espírito Santo? Lembra dos mártires? Primeiro a sofrer e a morrer como mártir, um diácono, Estevão. Nós não estamos falando só do período apostólico, nós estamos falando de homens que estavam cheios do Espírito Santo de Deus e levavam a verdade a sério. Glória a Deus. E sofrestes e tens paciência. E que trabalhastes. Olha, sofrer é complicado. Achaste os mentirosos e sofriam por isso. Quando existe um confronto muito intenso dentro da casa, traz sofrimento ao pastor. Quando existe uma guerra daqueles que dizem ser e não são, traz dor ao pastor. Traz dificuldades, é complicado você gerir uma situação dessa. E Cristo estava falando, olha, nas escritas da carta de João, Cristo estava falando para o pastor, anjo da igreja, minha estrela estava nas mãos do Senhor. Cristo conhecia a história, o caráter, o íntimo, o sentimento, o ser daquele homem. Timóteo era um homem visto por Deus, e o Senhor falava assim, olha, eu conheço o teu sofrer, eu conheço a tua paciência por teu sofrimento, eu conheço as suas dificuldades, eu estou a par de tudo, eu sei que tudo isso é por causa do meu nome, do meu evangelho, da minha verdade. Eu sei que você não está sucumbindo, não está voltando atrás, você decidiu honrar, e eu sei que você não se cansa, não importa a afronta, não importa a maledicência, não importa a mentira. Tem uma frase que eu vi há pouco tempo atrás, e eu quero refletir sobre a vida desse Timóteo.
Viva desse pastor, viva a honestidade intensamente, para que se alguém for falar mal de você, minta. Viva a honestidade com tudo que você tem, que você é. E se alguém decidir falar mal, te confrontar, vai ter que mentir, porque não existe mau caratismo na tua vida. Talvez a história desse pastor seja essa. Cristo conhecia o sofrer, conhecia o trabalho árduo, conhecia a paciência, conhecia o trabalho duro, conhecia que ele batia de frente com os que diziam ser e não era, os mentirosos que usam capa, que usam máscaras na igreja, que querem ser e não são, que falam uma coisa mas não praticam. A hipocrisia ainda era hábito dos fariseus e estava predominante na cultura daqueles povos. Foi difícil a luta do pastor. E Deus falando através de Cristo: eu conheço as tuas obras, eu sei o quanto você está pelejando para levar o meu reino à frente, levar o evangelho, expandir essa verdade, a transformação, a libertação, a salvação, a cura, a mudança sobre a vida do homem através do meu nome, através do meu testemunho, através do meu reino, das minhas palavras. Eu sei que você não se cansa dessa batalha. Glória a Deus. Mas no meio de tantas coisas boas que Cristo estava falando a respeito daquele pastor, ele enfatiza um pequeno detalhe: mas eu tenho contra ti uma coisa. Você perdeu a força do primeiro amor. Você perdeu a força. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira força, a tua primeira caridade, a força do primeiro amor. Cristo, ele sofreu, nos deu exemplo disso. Cristo foi humilhado, nos deu exemplo disso. Ele tinha os mesmos desejos e fraquezas humanas e mostrou que era suficientemente humanamente capaz de vencer as afrontas. Ele sofreu e padeceu por perseguições psicológicas, físicas, emocionais, sociais, mas acima de tudo espirituais. Quanta opressão demoníaca! Qual foi a carga espiritual que Cristo não levou nos ombros? E mesmo como homem, ele nos mostrou que o bom testemunho, o amor, é a forma mais poderosa de vencer o mal. E ele repreende aquele pastor Timóteo. Ele repreende aquele homem: olha, eu conheço todos os seus bons feitos, conheço a sua perseverança, conheço o seu trabalho, conheço a sua dedicação, conheço a sua perseverança, conheço a sua honestidade, o seu caráter, eu conheço a sua integridade, a justiça que você vive. Mas tanto confronto, tanta batalha, tanta situação árdua fez você perder a força do primeiro amor, e é compreensível. Porque no meio de um confronto, de uma batalha, de uma guerra tão constante, tão longa, tão difícil, às vezes o pastor se torna vítima. Mas Cristo dá oportunidades. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a injustiça que você está vivendo, eu não sei qual é o drama que está a sua história, mas Cristo deu uma oportunidade para ele e dá para você também essa noite. João escreve na carta: lembra onde caíste, lembra onde você errou, lembra onde foi a sua falha, faz uma autoanálise, julga-se a si mesmo, volta lá onde foi o teu erro, a tua falha, assume, reconhece, arrependa-te, abandona. Isso não pode fazer parte do teu currículo, não pode fazer parte da tua agenda. Você é um homem santo, você é uma mulher santa, a tua vida tem que estar lavada e remida no sangue do Cordeiro. Você tem que viver uma vida de pureza, caridade, de amor. As suas ações falam muito mais do que os seus feitos, Deus Todo-Poderoso, do que os seus sentimentos, do que as suas falas. Tem que agir. Perdeste o primeiro amor, se arrependa disso. Perdeste as ações de caridade, se arrependa disso. Era uma igreja dura, ríspida. Se você pegar algumas igrejas das 7 casas, tinha igreja amorosa demais. Eles eram duros, disciplinadores, e perderam a força do primeiro amor. Mas se você pegar, por exemplo,
igreja, louvado seja Deus, a igreja de Tiatira, por exemplo, a igreja de Tiatira era uma igreja de caridade, boas obras, de fé, de paciência, tudo de bom. Olha, o versículo 19 do capítulo 2: eu conheço as tuas obras, a tua caridade, os teus serviços, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Eles viviam a força do primeiro amor, mas eles não tinham disciplina, mas não tinha correção, mas não tinha palavra de ensino, mas não tinha palavra árdua que confrontava o pecado, que desmascarava o pecado. E Cristo, da mesma forma que corrigiu ele, conhece todo o teu caráter, a tua integridade, mas você precisa viver isso e amar ao mesmo tempo. Você não pode só repreender e apontar, acima de tudo tem que se pôr no lugar das pessoas e saber que eu estou na sua vida para mudar a história das pessoas. Você é um exemplo meu. Imite os meus passos. Ame. Eita Deus. Ele está falando, se arrependa, porque senão brevemente eu vou vir até você e vou te arrancar do meio desse castiço. Você vai perder a oportunidade de estar na frente do rebanho. A responsabilidade que eu te dei. Qual é a responsabilidade que Deus te deu? Pregar o Evangelho a todo mundo, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anunciar o Evangelho em tempo e fora de tempo, ama o teu próximo, honra mais o próximo do que a si mesmo, toma-se mais ao próximo do que a si mesmo, acha com caridade, com amor, com paciência, com benevolência, longânimo, seja temperante. O que Deus te ordenou? Vença o mal com o bem, pague toda a arrogância, toda a perseguição com amor, ore e abençoe os que te perseguem, seja um homem bem-aventurado, mesmo sabendo que você está sendo injustiçado, porque você está amando. Foi o que Cristo te colocou nas mãos. Eita Deus. Porque Cristo colocou nas mãos daquele homem, daquele pastor, no início da fundação das igrejas, dos ministérios, das igrejas na face da terra. O tempo apostólico foi um tempo que marcou gerações. Milagres aconteciam, a unção, o poder, a virtude estava sobre a vida daqueles homens. Eles reconheciam a verdade, mas em si, acima de tudo, eles estavam perdendo, se enfraquecendo nas boas obras. Estavam confrontando o mal. Estavam denunciando o pecado. Estavam desmascarando os falsos, jogando a hipocrisia por terra, levando a santidade. Mas já não tinha mais prazer e amor naquilo. Virou uma rotina, virou uma obrigação, virou um duelo. E Cristo estava falando, arrependa-te, senão eu vou vir contra ti. Arrependa-te, senão eu vou tirar você do meio desse povo. Há de prestar satisfação, há de prestar conta. O poder do Evangelho não pode ser uma coisa 880. Ou segue ou não segue, ou é ou não é. Não, tem que ter amor. Você tem que ter amor como a igreja de Tiatira. Mas também não pode tolerar o pecado dentro da igreja. Também não pode tolerar as ações demoníacas da igreja. E é isso que Cristo falou naquela carta escrita por João para ele. Eu sei que você perdeu as forças do primeiro amor, mas eu também tenho ao teu favor. Olha, não só a sua vida árdua e perseverante, não só o seu trabalho, não só as perseguições, não só a sua dedicação e o sofrimento ao meu nome. E eu sei que você perdeu a força do primeiro amor, mas eu sei também que você não tolera os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eu fui pesquisar, eu fui procurar entender quem são os nicolaítas. Quando a gente entende isso no próximo versículo, versículo 6: tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Em algumas traduções bíblicas dizem, o qual eu odeio as obras dos nicolaítas. Vós odeias? Eu também odeio. Nós temos isso em comum. Eu odeio. O próprio Deus diz, eu odeio as obras dos nicolaítas, a prática dos nicolaítas, não os nicolaítas. Ele odeia a prática, as obras dos nicolaítas.
Muitos não podem entender isso, mas eu vou tentar esclarecer. Cristo ama o pecador de uma forma intensa, tanto que se doou, morreu na cruz do Calvário, levou os açoites nas costas, levou a coroa de espinho na sua cabeça, levou os pregos nas mãos, os pregos nos pés, foi a morte de cruz, com dor, sofrimento, humildade, com todo tipo de humilhação e necessidade, para que nós possamos ter a esperança da vida eterna. Mas ele não tem acordo, não aceita o pecado. Ele falou para Timóteo: Timóteo, eu tenho ao teu favor que você aborrece, você não aceita, você odeia as obras dos nicolaítas, a prática dos nicolaítas. E aí eu fui analisar quem são os nicolaítas. Nicolaítas era uma seita, olha só, era uma seita formada naquela cidade. E era uma seita maligna, era uma seita carnal, era uma seita que pregava que os prazeres, olha só, eles anunciavam e pregavam, eles induziam, não eram as ovelhas da igreja, mas eram os sacerdotes das igrejas, eram os grandes das igrejas, eram os pastores das igrejas. Eles conseguiam levar os pastores da igreja. Meu Deus. Eles conseguiam induzir, manipular os sacerdotes das igrejas, essa seita dos nicolaítas. E o único processo que eles levavam sobre base de verdade deles era que os prazeres carnais, as práticas carnais, os prazeres sexuais não poderiam confrontar ou não poderiam aborrecer a santidade, a vida religiosa. Você podia viver uma vida dissoluta de prática de sexo à vontade, ilícita, que isso não afetaria a sua vida religiosa, a sua vida com Deus. Olha o que ele prega, o que essa seita dos nicolaítas pregavam, e pregavam para os grandes das igrejas, para os sacerdotes das igrejas, para os que ensinavam nas igrejas. Eles cativavam os cabeças, os exemplos da igreja, para contaminar toda a igreja. E Cristo estava falando: eu sei que você não aceita essas obras, eu sei que você não concorda com as ações deles, eu sei que você, Timóteo, como pastor, como luz, como estrela dessa igreja, você não concorda, odeia a prática de abominação sexual que induz o homem ao pecado. Eles falam que isso não tem nada não, eles induzem e dizem que não vai matar você espiritualmente, a tua vida religiosa vai ser a mesma, a tua vida espiritual vai ser a mesma, pode andar com uma vida sexual ativa à torta à direita, de uma forma totalmente pecaminosa e errada. E a Bíblia fala que o próprio Deus olha para ele e fala assim: eu concordo com você, você é santo, você prega a disciplina, você vive a verdade, você não aceita o que é errado, você confronta o mal, você não tolera as pessoas que convivem no seu ministério dessa forma, você leva o evangelho a sério, mas arrependa-se da falta do amor, arrependa-se da falta da prática da caridade, arrependa, volta atrás, vê o que fez você morrer nessa parte, vê o que você fez, vê a ocasião, o tempo, a situação que fez você morrer espiritualmente naquela situação. Arrependa-te, confessa, abandona aquilo, peça perdão, se reconcilie, volte à prática do amor e tudo eu vou honrar. E ele diz: aquele que tem ouvido. Eita Deus. Esse é aquele que tem ouvido. Meu, essa é uma palavra que nos faz refletir. Versículo 7, encerrando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Aquele que tem ouvidos. As pessoas estão pedindo tantos tesouros por aí. A audição santa ninguém está mais pedindo. Eita Jesus. Tem pessoas pedindo tantas coisas dentro das igrejas e fora das igrejas. Pessoas que estão pedindo o mundo e o fundo, lutando para prosperar. Hoje não se encontra outro tema na sociedade a não ser ganhos, lucros, conquistas. Tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve a ostentação, tudo que envolve compras, tudo
que envolve o despojo desse mundo, os prazeres desse mundo, se tornou prioridade na mente e no coração dos homens. E Cristo está falando assim, olha aqui, ó, quem tem ouvidos, peça um ouvido santo para o Senhor. O homem e uma mulher com um ouvido santo tem um discernimento da voz do Espírito de Deus. Se o Espírito Santo, na época da igreja apostólica, cheia dos sinais da ação poderosa de homens que viram Cristo fazer, que andaram com Cristo, que receberam uma unção poderosa, o batismo com o Espírito Santo, que foram os primeiros mártires, quase 120 homens receberam primeiramente o batismo em Atos 2, naquele dia poderoso. Eu imagino ali como eram os escritos. Os apóstolos não andavam sem estar cheios, os apóstolos não andavam sem estar buscando, os apóstolos não ensinavam sem ter virtudes, os apóstolos não andavam de uma forma qualquer, eles estavam plenos do Espírito de Deus. E mesmo assim, com todo o ensinamento, com toda a base, com toda a estrutura, com toda a rocha, com toda aquela santidade, ainda perderam a força do primeiro amor. Verdade, meu Pai. Eita Deus. A Bíblia nos ensina que quando a gente pode fazer o bem e não faz, peca. Meu Deus. E já foi falado aqui essa noite que o pecado não entra nos céus, que Cristo não tem parte com o pecado, Ele ama o pecador, mas o pecado não. Está dizendo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E o tema dessa palavra, de correção dessa palavra, é um só: a falta do primeiro amor. Porque o pastor da igreja de Éfeso, mesmo numa cidade corrompida, idólatra, que todos pregavam os prazeres e desejos da fertilidade, idolatravam a tal Diana ou Ártemis, uma seita que vivia anunciando e conquistando os sacerdotes das igrejas, provando e anunciando e falando e manipulando a mente, os conceitos, os valores de que podia prática sexual, que isso não tinha nada a ver com a vida religiosa, que era aprovada por Deus, que estavam inflamando e levando o pecado. Olha só, aquele pastor, o pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, era um homem que estava verdadeiramente num confronto, numa diária de árdua, constante, o trabalho, a dificuldade dele ali era constante, difícil, e o próprio Deus fala para ele: eu tenho tudo ao teu favor, mas uma coisa eu lhe peço: volta à prática do amor, volta à prática da caridade. Hoje, se o Espírito Santo te indagar, se colocar você numa balança, para pesar quais são as suas obras, quais são as suas ações de caridade, quais são os seus feitos de amor. Qual foi a última vez que você abraçou uma pessoa chorando e falou: vai ficar tudo bem, Jesus Cristo é a força na sua vida, Ele vai dar solução? Qual foi a última vez que você abraçou uma pessoa e orou e chorou com ela? Qual foi a última vez que você abençoou uma pessoa, pôs a mão no bolso e deu o que tinha de dinheiro porque sabia das necessidades? Qual foi a última vez que você levou uma cesta básica e colocou a porta de uma irmã, de um irmão, sabendo que o Espírito de Deus fala e você ouve? Aquele que tem ouvidos, ouça. O Espírito de Deus hoje faz você refletir a sua ganância, os seus lucros, as suas conquistas, a sua cultura, toda a sua formação, todos os seus feitos focados em acumular tesouros na face da terra, vão pesar contra você no dia do tribunal de Cristo. Se o acúmulo dos seus bens não for para honrar o próximo, não for para amar o próximo, não for para doar ao próximo, esquece, os seus caminhos estão em caminhos largos. Há caminhos que para os homens parecem bons, parecem corretos, direitos, aplausíveis, apoiados, certos, mas a Bíblia fala que são caminhos maus, que conduzem o homem à perdição, às trevas, à ruína, à condenação. Acorda! Peça para que Deus te dê um ouvido ungido. Quem tem ouvido ungido, ouça o que o Espírito está cobrando de você. Cobrou deste pastor Timóteo, que vivia a integridade na presença de Deus, a ação de amor que ele perdeu.
O que o Espírito Santo está cobrando de mim e de você hoje? Aleluia a Deus. Existe uma recompensa, a recompensa de Deus é sempre boa, a recompensa do Senhor é sempre agradável, perfeita, adorável, a recompensa do Senhor é desejável. Aleluia. Sabe que as inscrições bíblicas de versículos que apoiam esse texto, só tem 2 versículos. E esses 2 versículos estão lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aleluia. A promessa do que vencer, olha só, versículo 7 ainda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia, meu Deus. Essa é a promessa de recompensa ao que vencer. Essa promessa, essa recompensa, esse galardão, este pagamento aqui, essa dádiva aqui, é superior a qualquer conquista na face da terra. Verdade. É superior a qualquer bem na face da terra. Obrigado. É superior a qualquer cultura, a qualquer fama, a qualquer nome sobre a face da terra. Verdade. Eu parei para procurar um pouquinho o que representava comer da árvore da vida, e eu fui lá em Gênesis capítulo 2 e encontrei aqui, só tem 2 pontos de referência. Capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Fala sobre a árvore da vida. Senhor, Deus Todo-Poderoso, onde está? Me perdoa, eu perdi o versículo agora. Mas a formação do Jardim do Éden nos fala justamente que existe a árvore da ciência do bem e do mal, e a árvore da vida, do fruto da vida eterna, que estavam também no jardim. Eita Deus. Louvado seja Deus. Nós entendemos Está no versículo 9? versículo 9: e o Senhor fez Deus brotar da terra toda a árvore agradável à boa vista para a comida, e a árvore da vida. Louvado seja Deus. É isso aí, amém, glorificado seja Deus. Versículo 9: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Repara que no meio do jardim existia uma árvore, e a árvore era a árvore da vida, plantada no meio do paraíso, do Éden. Aleluia. Deus deu poder para Adão e Eva comerem de todas as árvores frutíferas, de tudo que era plausível, eles podiam comer à vontade. E falou para eles só não comer da árvore da ciência do bem e do mal. O prazer e o desejo de Deus era para que a humanidade fosse viver eternamente. Verdade. Essa árvore da vida, que nos dá o poder para viver eternamente, nos dá o poder para viver da colheita do Senhor. Aleluia. Glória Ela a Deus. também está em Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Olha aí. São os 2 versículos de base que a gente encontra, que eu procurei e encontrei. Apocalipse capítulo 22. Louvado seja Deus. Versículo 2: no meio da sua praça, e de um lado e de uma e da outra banda do rio,
está na árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aleluia. O poder dessa árvore, dessas árvores plantadas de vida eterna, não são só para os que vencerem, mas são para a saúde de todos os que vencerem eternamente. De mês em mês se dará o prazer de comer da árvore do fruto. Eita Deus. O que Deus nos promete é uma vida incomparável, mas temos que aprender a praticar e viver em si, sermos imitadores de Cristo Jesus. Aleluia. Cristo Jesus, ele não se deixou vencer pelo mal. Verdade, meu Pai. Em meio de todo preconceito, racismo, em meio de tanta hipocrisia, em meio de tanta perseguição, em meio de tantas lendas urbanas, em meio de tantos mitos, Cristo quebrou o protocolo de todos eles pelo poder do amor. Aleluia. A recompensa é eterna. Glória a Deus. E o poder do amor tem que ser vivido pelo cristão. Glória a Deus. O Novo Testamento e o Velho Testamento, os 66 livros da Bíblia, todos os ensinamentos, todas as leis, todos os mandamentos, todos os estatutos, tudo o que resume a palavra do Senhor, resume-se no amor. Aleluia. Hoje o Espírito Santo pode estar me cobrando e te cobrando. Um dia daremos satisfações dos nossos feitos, das nossas boas obras. Porque a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus virá arrebatar uma igreja, a noiva do Cordeiro, santos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que vivam em paz com todos, que tenham uma vida de santidade e verdade, e de boas obras. Aleluia. E de boas obras. Porque seremos julgados pelas nossas obras. E as boas obras, se não existir amor, se for por obrigação, se for para mostrar ao próximo, se for para arrumar algum tipo de conquista ou influência aqui na terra, lembra-se que o Senhor Todo-Poderoso tem a vida do ser humano nas mãos. E o comando de tudo está sobre a história dele, está sobre o querer dele, está sobre a vontade dele. O Todo-Poderoso Deus hoje nos adverte: tem contra as igrejas atuais a prática que se aboliu, que sumiu do primeiro amor. A caridade, o amor tem que fazer parte da nossa vida, irmãos. O Espírito de Deus nos cobre essas ações. Que o Senhor possa, por tua graça e misericórdia, romper os paradigmas da sua vida, e que você possa quebrar os protocolos. E por mais que alguém tente te julgar como louco e insano, seja louco e um insano aprovado por Cristo, Glória a Deus. imitando as ações e os feitos do amor do Senhor ao próximo. Amém, Jesus. Eu peço que a graça do Senhor te acompanhe. Peço que o poder dessa palavra possa penetrar no teu coração e te fazer melhor a cada dia. Existe uma cobrança, sim. Dos anos 30 aos anos 100, o primeiro período da igreja, a grande sofrência foi a falta do primeiro amor, mesmo de pessoas que andavam ao lado de Cristo. Hoje, nós temos a verdade de que o Senhor pode nos mostrar os mesmos sinais e prodígios através do amor, da santidade e da fidelidade. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa frutificar no teu coração. Aleluia. Que o Espírito Santo possa te honrar e que você possa verdadeiramente reconhecer onde errou, onde caiu, se corrigir, abandonar o erro, mudar as tuas ações, e que possa ser aprovada por Deus por seus feitos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Engrandecer